Uma cueca suja esquecida na mochila por mais de uma semana. Um menino de 4 anos com problemas intestinais. Uma escola de elite que precisou ameaçar acionar o conselho tutelar para que os pais, famosos nas redes sociais, tomassem alguma providência. Esse é o centro de uma polêmica que explodiu no fim de março de 2026 e colocou o mundo dos influenciadores digitais brasileiros em estado de agitação, depois que a criadora de conteúdo Camila Trianda publicou um vídeo nas redes sociais relatando o caso e perguntando diretamente aos seguidores: quem vocês acham que são esses pais? Se você ainda não sabe o que aconteceu, fica aqui porque essa história tem muito mais do que parece. E se você já acompanha esse canal, deixa o like, se inscreve e comenta o que você acha dessa situação porque a discussão está quente. O vídeo publicado por Camila Trianda rapidamente viralizou. Nos primeiros dias após a postagem, o conteúdo acumulou milhões de visualizações e gerou uma enxurrada de comentários, compartilhamentos e especulações. A influenciadora narrou que um menino de 4 anos, filho de um casal conhecido no meio digital, estava enfrentando episódios de incontinência intestinal na escola. A professora responsável pela turma, ao perceber a situação, ajudou a criança a se limpar, colocou a peça de roupa suja em uma sacola plástica, inseriu um bilhete explicando o ocorrido e colocou tudo na mochila do pequeno para que os pais tomassem ciência e providências. O que Camila relatou a seguir chocou quem assistia ao vídeo. Segundo a influenciadora, esse item, com bilhete e tudo, permaneceu intocado dentro da mochila da criança por mais de uma semana. Os pais aparentemente não verificaram o material escolar do filho, nem leram a comunicação enviada pela professora. A situação só veio à tona dentro da própria escola, onde o episódio acabou se tornando assunto entre funcionários e outros pais. Diante da repercussão interna e da gravidade do que estava sendo observado, a coordenação da instituição de ensino convocou os pais para uma reunião. No encontro, segundo o relato de Camila, os responsáveis foram informados de que, caso a situação de descuido com a criança continuasse, o conselho tutelar seria acionado. A reação do casal, de acordo com a influenciadora, foi retirar a criança da escola pouco depois, transferindo-a para outra unidade de ensino. Para Camila, a atitude representou uma forma de fugir da fiscalização e não enfrentar as consequências. O vídeo terminou com Camila jogando a pergunta no ar, sem mencionar nomes. Mas o público não demorou a começar a fazer suas próprias contas. Nos comentários, internautas passaram a especular sobre quais influenciadores se encaixariam no perfil descrito. E um nome foi mencionado repetidamente: Chantal Verdelho, esposa do também influenciador Matheus Verdelho. A especulação tomou proporções tão grandes que a própria Chantal foi notificada por seguidores sobre o que estava sendo dito. No dia 31 de março de 2026, Chantal Verdelho usou suas próprias redes sociais para se pronunciar. Em tom firme, ela negou categoricamente ser a personagem da história contada por Camila Trianda. A influenciadora afirmou que as mochilas de seus filhos são verificadas diariamente, que nenhuma escola jamais entrou em contato com ela ou com o marido para tratar de qualquer assunto relacionado ao comportamento dos filhos ou algum episódio de incontinência e que seus filhos nunca apresentaram esse tipo de problema. Chantal também declarou que, apesar de Camila não ter citado nomes no vídeo, houve um momento em que a influenciadora colocou um adesivo cobrindo o rosto dos supostos envolvidos na história e que esse recurso, segundo ela, deixava implícito que estava se referindo ao casal. Ela ainda afirmou que nos comentários do próprio vídeo, Camila teria confirmado que se tratava dela e de Matheus, algo que a deixou ainda mais indignada. Chantal chamou a situação de uma crueldade e deixou um aviso direto. Se Camila não negasse publicamente que falava dela, receberia um processo judicial. A declaração de Chantal acendeu ainda mais o debate nas redes. De um lado, seguidores que acreditavam na versão da criadora de conteúdo e defendiam que ela estava apenas expondo uma situação real de negligência. Do outro, pessoas que entendiam que identificar publicamente alguém sem provas concretas é um ato irresponsável e potencialmente difamatório, independentemente de quem seja o alvo.
Camila Trianda respondeu às acusações por meio de comentários. Em sua defesa, a influenciadora reafirmou que em nenhum momento citou o nome de Chantal Verdelho, que o vídeo não se referia a ela e que não havia feito qualquer confirmação nos comentários de que a personagem da história era a influenciadora. Ela demonstrou surpresa com a repercussão e com o fato de ter sido colocada em um conflito direto com Chantal, dizendo que não era sua intenção atacar ninguém de forma nominalmente identificável. Em um apelo direto, Camila pediu para que Chantal não a processasse, insistindo que não havia falado dela em nenhum momento. O episódio abriu uma discussão que vai além do conflito entre as duas influenciadoras. Especialistas em direito digital e comunicação apontam que esse tipo de situação é cada vez mais comum nas redes sociais brasileiras. A prática de relatar casos sem citar nomes, mas com detalhes suficientes para que o público identifique os envolvidos, tornou-se uma zona cinzenta que pode tanto servir à denúncia legítima quanto à exposição irresponsável. A linha entre informar e difamar, nesse contexto, é tênue e depende muito da intenção de quem publica e da forma como o público recebe o conteúdo. No centro de toda essa polêmica, é importante não perder de vista o elemento mais sensível de toda a história: uma criança de 4 anos. Independentemente de quem sejam os pais envolvidos, o caso levantou questões legítimas sobre os desafios da parentalidade em famílias expostas à vida pública, onde a rotina de produção de conteúdo, compromissos com marcas, viagens e aparições, pode em alguns momentos competir com a atenção devida aos filhos. A Chantal Verdelho e o Matheus Verdelho são figuras com ampla presença digital no Brasil, acumulando milhões de seguidores em diferentes plataformas. A visibilidade que constroem dia a dia é também o que os torna alvos fáceis de especulações quando histórias como essa emergem. O fato de que o nome deles foi associado ao relato de Camila, mesmo sem comprovação, demonstra como a cultura das redes sociais opera por associação rápida, muitas vezes sem responsabilidade pelo impacto que causa. Camila Trianda, por sua vez, construiu sua presença digital justamente com base em conteúdos sobre maternidade, parentalidade e comportamento social. Seu vídeo sobre o caso da criança foi ao encontro de um público que valoriza esse tipo de debate, mas a repercussão inesperada do conteúdo a colocou em uma posição delicada, obrigando-a a se explicar e a negar conexões que ela diz nunca ter estabelecido. Até o fechamento das informações disponíveis sobre o caso, nenhuma das partes havia anunciado medidas judiciais concretas. Chantal sinalizou a possibilidade de processar. Camila negou qualquer envolvimento com a especulação, e o caso seguia sendo amplamente discutido nas plataformas digitais. A escola mencionada na história não se pronunciou publicamente, e a identidade do casal original do relato de Camila, caso seja diferente dos Verdelho, permanece desconhecida para o grande público. Crianças não escolhem os pais que têm, não escolhem a exposição que recebem, e não têm voz para se defender quando se tornam tema de polêmica online. Essa deveria ser a reflexão central de qualquer debate sobre esse caso. O que você acha dessa situação toda? Você acredita que Camila foi irresponsável ao fazer o vídeo do jeito que fez? Ou ela tinha o direito de denunciar, mesmo sem citar nomes? E o comportamento de Chantal ao responder publicamente foi adequado ou exagerado? Comenta aqui embaixo, porque essa discussão precisa de mais vozes. Se esse conteúdo te fez pensar, deixa o like, compartilha com alguém e se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises.